porte velado, defesa pessoal, nossas diligências, nós normalmente estamos sozinhos. Você deve portar a arma de forma discreta, nada ostensiva. Hoje tem muita gente aqui que eu sei que não tem o porte até hoje, porque nunca teve coragem de ir lá fazer. Eu esperei. Tem uma galera aí que prefere esse cara aqui, ó. E se acontecer alguma coisa e eu precisar sacar minha arma? O curso, ele superou todas as minhas expectativas, né? Tudo o professor vai explicando direitinho. É um porte ilegal, estou cometendo um crime. Armas importadas, baratas, é golpe. E é que a nossa proposta é fazer tudo. É fazer do começo, meio ao fim. Você entra com a vontade e sai com a arma na mão. Não há nada mais assustador do que o homem com uma arma. E não há nada mais indefeso do que o homem sem uma. Muito bem. O meu nome é Daniel Faião, eu sou oficial de justiça aqui na comarca de Maceió, em Alagoas. E também está presente aqui conosco meu irmão, o Mauro. Oi, Mauro. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Primeira live, mas mais uma vez falando com todos vocês. Hoje é um prazer muito grande, é um assunto novo que a gente vai trazer sobre porte de arma. É uma coisa muito polêmica, tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, tem muita gente que gosta, mas a questão é que a gente precisa entender sobre o assunto, sobre o que a gente precisa fazer para quem quer tirar o porte de arma, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Vai falar um pouquinho sobre o procedimento, sobre treinamento, sobre instrução, enfim, é uma visão geral que a gente precisa ter sobre esse assunto. Eu prometo que hoje eu vou falar pouco, para a maioria das pessoas que está aqui eu já falei bastante essa semana passada, no curso que a gente fez, então hoje eu vou ficar aqui um pouquinho mais como espectador e vou deixar o Daniel, nosso convidado, apresentar melhor para vocês, mas vou estar aqui também para quando for necessário. Hoje nós temos um convidado que vai conversar conosco, o professor Ednilson Ribeiro, da Polícia Rodoviária Federal. Ele é instrutor de armamento, munição e tiro. Já já a gente convida ele para falar um pouco sobre capacitação de armamento, curso prático que a gente está fazer para a nossa turma, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje ele não vai ser somente teórico. Nós vamos convidá-los, vamos apresentar um projeto de uma jornada, digamos assim, que considera a pessoa que tem o interesse de ter o seu porte de arma de fogo e realmente quer fazer isso. Então, para quem assiste aqueles videozinhos lá no Telegram, que eu até comentei, olha, é como se fosse um pré-requisito para a nossa conversa de hoje, para vocês ficarem cientes do procedimento necessário para isso. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje e o que vai oferecer, vai propor para a turma. Nós vamos discutir sobre capacitação sobre arma de tiro. Aula teórica, aula prática, o professor Ednilson vai explicar isso para a gente, como que se trata. Os requerimentos, os procedimentos para você conseguir adquirir a sua arma de fogo, as etapas que esse processo demanda, então, uma avaliação psicológica, uma prova de legislação sobre porte de arma e teste prático de tiros com instrutores credenciados pela Polícia Federal, e, finalmente, que você pode adquirir a sua arma, requerimento junto à Polícia Federal, a posse, o registro da sua arma de fogo, como que você compra, onde que você pode comprar, finalmente, o requerimento do porte, enfim, um processo, uma jornada que nós projetamos para propor para vocês, que a gente consiga juntar um grupo de oficiais de justiça, tá? A gente vai lançar uma turma hoje, ao longo do tempo aqui a gente bate um papo com vocês, e convidar um grupo, inicialmente, fechado para oficiais de justiça, a nossa categoria, porque a gente lida com um processo, um método muito particular, muito peculiar, que é porte velado, defesa pessoal, as nossas diligências, nós normalmente estamos sozinhos, como fazer com porte de arma, enfim. Então, essa é a nossa ideia de hoje, e a gente também vai ter uma surpresa no meio do caminho, temos uma convidada aqui do grupo da gente, que vai bater um papo aqui conosco também. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui tomando um cafezinho
Tomara que vocês também estejam aí confortáveis. E para dar início ao nosso bate-papo, começar aqui conversando com a gente, nós vamos convidar o professor Ednilson Ribeiro, mais uma vez, policial rodoviário federal, instrutor de armamento, munição e tiro da Polícia Rodoviária Federal, é credenciado pela Polícia Federal para prestar esse tipo de serviço. Vou trazer ele aqui na live conosco para ele explicar um pouco para vocês como é que é esse curso de capacitação, por que que ele é interessante, ele é obrigatório dentro do processo de aquisição, requerimento de porte de arma de fogo, aquisição de arma de fogo, existem outros tipos de curso, enfim, ele vai bater esse papo aqui conosco. Vamos ver se ele aparece por aqui. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Tranquilos? Tranquilamente. Ouço sim. Boa noite, Ednilson. Tudo bem? Boa noite. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade. Meu nome é Ednilson Ribeiro. Como o Daniel falou, eu sou policial rodoviário federal, instrutor da PRF, credenciado pela PF. É muito bom estar aqui para a gente tirar um pouco das dúvidas. Esse mundo, né, armamentista aí gera muita dúvida, gera muita discussão. E eu abro a live falando uma coisa que eu carrego sempre, né? Arma de fogo, você não precisa ter medo, você precisa ter respeito pela arma de fogo. Então, é um tema que está na moda, né? Está na mídia aí constantemente. E a categoria de vocês que tem esse direito, né, pode sim, digamos, usar esse direito, né, e adquirir aí a sua arma de fogo. E como o meu papo aqui, a minha participação aqui é falando da capacitação, eu acho que vocês entendem a importância dela, porque todo esse medo, todo esse receio, aos poucos ele vai diminuindo na medida em que você se sente cada vez mais capacitado. Então, a intenção, né, o objetivo é você se manter assim, você ficar treinado, ficar treinando, né, se capacitando e tendo essa confiança no equipamento, sabendo que você consegue usar bem, usar com confiança, usar dentro da legalidade. E eu já inicio, Daniel, falando desse tema porte velado. Para a gente entender, as forças públicas, principalmente as ostensivas, têm esse porte ostensivo. Então, o policial, ele transporta, ele porta essa arma ostensivamente. Visualmente, você já enxerga a arma ali com ele, que já faz parte dessa demonstração de força, a presença do Estado ali com aquela força policial ostensiva. Mas quando a gente fala na função de vocês e daquelas pessoas civis que têm o direito a portar uma arma de fogo, esse porte é chamado de porte velado. Para ficar claro, você deve portar a arma de forma discreta, nada ostensiva, e com o objetivo de se defender, tá? Para a sua defesa pessoal, dentro, repito, da legalidade exigida para tanto. Tá? Então, é isso, esse primeiro ponto que a gente deve frisar para vocês. Com relação à capacitação em si, o Daniel comentou assim, poxa, Ednilson, será que é obrigatório fazer determinado curso para a gente obter o porte? Sendo bem sincero, não. Porque a legislação, ela prevê que você tenha um certo domínio da arma, mas que esse domínio, de repente, você atinja ele de forma empírica. Tudo bem, não tem problema, mas você vai passar pelo teste, que esse sim é obrigatório. Tá? Então, qual é a nossa filosofia, qual é a nossa proposta? Se você ir por aí consultar aí nos estandes, nas lojas hoje, né, que nós temos em Maceió, você vai encontrar aquele cara que sabe, tipo autoescola, que o cara vai te dar uma dica do teste. Tipo autoescola, que vai te dar a dica para você obter a sua habilitação.
mas, sinceramente, o cara não vai te ensinar a dirigir com qualidade. Então, a nossa proposta é diferente disso, né? A gente quer tirar esse receio, esse medo, dar a oportunidade de você conhecer um pouco desse mundo da arma de fogo, tá? E de que você é capaz de operar esse equipamento aí com tranquilidade, quando necessário. Então, você diminuir e se controlar diante do estresse. Isso tudo faz parte dessa capacitação que a gente sugere que seja um pouco mais completa, tendo sim o embasamento teórico. Então, a gente vai ter uma parte teórica em que vocês vão pegar, vão manusear, vão enxergar vários tipos de armas de fogo e a aplicação de cada tipo desse. E a gente vai para a prática, para a gente entender os chamados fundamentos de tiro. O nome já diz, né? Fundamento, aquilo que você vai carregar consigo durante toda a sua vida, enquanto você portar uma arma. E vamos praticar, vamos efetuar disparos para você perceber, quando a gente juntar isso tudo, que você vai atingir o objetivo de ter o que a gente chama de CH, capacidade, habilidade, né, e aquela atitude com a arma. Tá? Então não adianta nada você ser um cara capacitado, ter uma habilidade e você não ter uma boa atitude. Aquele cara que sai com a arma na mão, no meio da rua, né? Então a gente tenta encaixar isso tudo para, repito, para você ter essa tranquilidade consigo. Inclusive, Ednilson, esse procedimento para a nossa categoria, para os oficiais de justiça, é um procedimento que o interesse maior da categoria é para a defesa pessoal, é para o porte velado. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A utilização da arma de fogo, especificamente para o oficial de justiça, que não é ostensivo. Sim. Eu queria complementar um pouquinho essa pergunta, porque o Ednilson falou uma coisa agora no início que eu achei muito interessante, é uma coisa que me preocupa muito, tem a ver com isso que o Daniel falou. É a responsabilidade. Ednilson, você falou que a gente não precisa ter medo da arma, a gente precisa respeitar a arma e ter muita responsabilidade no uso. E eu vejo pensamentos muito opostos em relação a portar uma arma. Eu vejo isso muito, é comum, é natural, é algo que envolve vidas, e eu vejo de perto isso com os colegas no seguinte sentido: tem muita gente que tem esse medo da arma de fogo, que fica com aquela angústia de, e se acontecer alguma coisa e eu precisar sacar minha arma? Olha as consequências que isso pode trazer. Será que vale a pena fazer isso, correr esse risco? Então, às vezes, uma preocupação que ela é válida, ela tem que existir, mas ela acaba inibindo a pessoa, às vezes, de ter um direito a uma... Direito, não diria nem direito. Poder se defender em situações extremas, que o oficial de justiça a gente nunca quer que aconteça, mas é possível e a gente já viu acontecer por aí. De outro lado, existem pessoas que subestimam a arma de fogo e elas não entendem a responsabilidade que elas têm que ter. Principalmente pessoas muito afoitas e que adoram a arma de fogo, porque a arma de fogo traz um certo poder para a gente. E você, como policial, como instrutor, sabe que é diferente um policial portando uma arma, ele tem alguns deveres legais, ele tem alguns deveres morais, e um civil, no caso do oficial de justiça, por exemplo, que apesar dele ter ele ser um servidor público, com essa atribuição muitas vezes coercitiva, ele com uma arma na mão, ele pode ocasionar esses dois extremos, o medo de usar e a falta de responsabilidade. Então, quanto a esse comportamento, como é que um oficial, que não é policial, mas ainda assim é um servidor público, na sua visão, deve se comportar, deve pensar em relação a uma arma de fogo? Mauro, você colocou muito bem. Olha só, eu enfatizo o nome em si, né? Porte velado. Eu acho que tem que ficar bem claro
que a categoria de vocês faz jus à arma, portar arma de fogo de forma velada. Então, isso aí tem que ficar bem claro. E aí vem a sua abordagem. Vejam só, você deve, e eu vou ser bem incisivo e direto, você deve priorizar essa arma de fogo para a sua defesa. O uso velado... Faz um parentezinho, explica um pouco melhor o que é esse velado, embora seja intuitivo, mas pode ser que tenha uma outra pessoa que para um pouco mais claro. Perfeito. Então, quando a gente fala o uso velado, é a arma escondida, discreta, né? Os homens normalmente usam na linha de cintura, por dentro da calça, para ficar bem simples e direto. As mulheres têm uma dificuldade quando a gente fala em porte velado, né? Porque algumas optam em transportar a arma em bolsas, e aí vale o comentário que existem bolsas preparadas para esse porte de armas, tá? Existem bolsas que têm compartimento próprio para arma de fogo. Existe carteira de mão, que o Mauro já viu essa minha arma, que é uma arma chamada de pocket, né? Uma arma que você usa no bolso com a carteira e você consegue efetuar o disparo com a arma estando nessa carteira. Então, existe essa preparação. Então, arma velada nesse sentido de estar escondida, tá bem guardada consigo, né? Isso foi bom você perguntar, para deixar bem claro. Inclusive, a pessoa não pode mostrar, não pode deixar se entender que você está portando. Às vezes você porte ao quadril, a camisa levanta um pouco, você está num restaurante. Isso é proibido para quem tem porte de arma velado. Ela tem que estar literalmente escondida, né? Isso, é proibido por lei, né? Então, tu imagina a cena, vou exagerar, vou começar da situação pior. É o cara que senta na mesa de um bar ou de um restaurante, saca a arma e põe em cima da mesa. Porque, de repente, ela está incomodando. Já aconteceu, tá? Acontece bastante. Sério? Então, assim, é algo temeroso. Isso não pode, é proibido, para ficar bem claro. Então, a arma, eu deixo ela na cintura, só que a minha camisa tá levantando, como você falou, e aparece a arma. Também não pode. Tá? Então, você tem que ter os devidos cuidados para que essa arma esteja velada, escondida, sempre. Só vai sacar se precisar usar. Entendeu? Então, é esse o chamado porte velado, o uso velado da arma de fogo. O policial na folga também tem essa obrigação, tá? O policial na sua folga, ele tem o direito de andar armado, mas também deve ser de forma velada. Né? Tem que ser de forma velada. E aí entra no tópico que o Mauro falou. Se eu sou oficial de justiça e estou numa diligência ali, estou com a equipe policial e acontece algo, eu tenho o dever de sacar minha arma e agir como um policial? Não. A força policial está ali, a arma de fogo, no primeiro plano, tá? No primeiro plano, na primeira camada, ela tem que estar ali para te proteger. E se eu tiver errado, me corrija. Na maioria das vezes, vocês vão fazer a sua cumprir a sua determinação ali, né? Ordem judicial, obrigado, sozinhos. Né? Então, nesse momento, a arma é para a sua defesa. Enfim, é a prioridade que tem que ser dita, né? Que tem que ser pensada, que essa arma de fogo é para te defender. E no segundo plano, defesa de terceiros. Mas no primeiro plano, que o nome já diz, né, aquilo que tem em primeiro lugar, você não tem essa obrigação de defender terceiros, né, como o policial tem. E isso no seu curso, Ed, no seu curso de capacitação, que eu já sei muito bem que ele é dividido em parte inicial teórica, que provavelmente você vai abordar muita coisa sobre isso, e a parte prática, que aí é stand de tiro, é pegar na arma, é disparar, é postura no stand, empunhadura. Fala um pouco para a gente sobre isso, como que funciona o seu curso, um pouco do que você costuma transmitir para o turma. Claro, no nosso caso, né, mais direcionado para o oficial de justiça. Sim. Na teoria,
a gente começa a trabalhar alguns conceitos, tá? O conceito em si de arma de fogo, a classificação das armas de fogo, os diversos tipos que existem, a gente começa a trabalhar isso. A gente começa a dar já a noção do que você vai querer, do tipo de arma, se vai preferir pistola ou revólver, tá? Se me permite. Tem uma galera aí que prefere esse cara aqui, ó. Então, O infalível. esse é um revólver, calibre 38, normal, médio, né? Tamanho médio. Já falou É sobre o isso. 38, né? Exato. Por que que muita gente prefere? Não sei se vocês já ouviram isso. Ah, porque não falha, né? Não falha. Na verdade, o revólver exige menos do atirador. Porque ele não precisa, a gente vai ver isso no curso, ele não precisa ciclar, não tem ferrolho para se movimentar. Então, a primeira arma portátil assim, foi o revólver, né? Só que a gente evoluiu e nós chegamos nas pistolas. Então, a pistola exige mais do atirador porque eu tenho um ferrolho que vai se movimentar aqui. Então, isso vai exigir a aplicação da técnica, mesmo sob estresse, ou principalmente sob estresse. Então, a gente já começa a discutir isso. E aí a gente vai perceber outros detalhes. Por exemplo, qual a diferença das armas com relação à chamada alma do cano, né? A alma raiada, a alma lisa, para que serve, o que muda. A questão para vocês da balística, né? Da balística terminal ou da balística forense, quando a gente tem essa noção, né, do que é que pode ser achado, né? Qual é o efeito balístico, né, de determinado calibre. Então, tudo isso a gente discute na teoria para o pessoal ter bem essa consciência, para que a gente chegue na prática com o cara já sabendo, é assim que funciona, era isso que ele queria dizer. Então, há uma ligação das informações, teoria e prática. Né? E na prática, a gente começa, claro, do básico, né, colocando literalmente a arma na mão do atirador, ensinando a questão dos fundamentos de tiro, para ele fazer um tiro inicialmente bem tranquilo, para ele ter essa precisão inicialmente, e aos poucos a gente faz ele acelerar um pouco o tiro, acelerar no sentido de ter condições de fazer um tiro chamado reativo, que é aquele tiro que a gente precisa diante de uma situação de estresse. A curta distância, que você precisa, às vezes, efetuar aí 1 ou 2 tiros de maneira mais rápida. Tá? Então, a gente tenta fazer essa integração no curso teoria, depois prática. Tá? É essa a ideia. Tá, então, claro, nós conversamos antes, eu sei, não é simplesmente um curso preparatório para você fazer o teste de tiro. Não é simplesmente isso, porque, bom, o teste de tiro, para quem vai requerer o porte, é um procedimento que é obrigatório, e se você não tem treinamento nenhum, bom, efetivamente é como você fazer um teste de direção no posto sem nunca ter dirigido. Né? É uma analogia aí que ou você é superdotado e passa, ou totalmente você não consegue porque não tem essa habilidade. Então eu sei que existem cursos preparatórios direcionados para você fazer o teste de tiro, e existem cursos como esse que a gente está conversando aqui com o professor Ednilson, que não é um curso simplesmente para você fazer um teste, é um curso de capacitação. Você ter uma arma de fogo, você portar uma arma de fogo, demanda treinamento, demanda consciência, e não é simplesmente fazer uma prova. Existe esse conteúdo dentro do seu curso, não é isso? Sim, sim. Inclusive, Daniel, a gente discute as chamadas regras de segurança, que entre elas a gente aborda o seguinte: como é que você vai guardar essa arma em casa? Sim. Você vai deixar de fácil acesso, né, para você conseguir usar? Ou esse fácil acesso é perigoso porque você tem criança em casa? Então, você vai guardar a arma, estou exagerando, vai desmontar toda e vai espalhar pela casa para não ter esse risco, mas se precisar usar também, você vai ficar na mão. Então, tem que haver sempre um equilíbrio, tá? E isso tudo que a gente está falando, eu acho que até antes mesmo da gente se conhecer, o Daniel já tinha forte, o Mauro sabe, já insisti, né? O Mauro também,
tem o porte dele, e ambos têm o porte dessa maneira que a gente está falando, de uso velado, né? Então eles portam muito bem, e creio que muitos colegas que estão aqui nos assistindo, talvez nem saibam, né? Estão sabendo agora que não sabiam que vocês já têm arma, já portam essa arma, e vão ficar na dúvida se vocês vão estar portando ou não, porque vocês estarão portando muito bem, de forma escondida, de forma velada, tá? Então a gente tenta abordar isso no curso para dar algumas sugestões, algumas orientações. E aproveitando o gancho, Daniel, Tá. a gente quer fazer a simulação do teste, né, já para dar, né, essa dinâmica. O Tá? nosso Vamos. fica seguro na hora de fazer o teste, né? De novo, Exato. analogia com o Detran. Você dirige o seu Exato. carro só 2 ou 3 dias antes da prova e você já chega lá aquecido, mais seguro, mais tranquilo, Exato. sabendo o que você vai fazer, principalmente quando a época faz um bom tempo, você podia, inclusive, treinar na pista onde iria ser a sua prova. Nesse caso aqui, nesse curso, nós vamos atirar no stand de tiro e nós vamos simular os exames e as fases que a gente vai ter na prova de tiro. Então, disparos em silhueta, disparos no alvo colorido com tempo, isso para quem deseja, demanda o porte, que é o nosso caso aqui. Existe um teste que você tira a 5 e a 7 metros em alvos coloridos, 2 disparos de um tempo de 10 segundos, enfim, se a gente falar um pouco mais para frente. Mas nós vamos trilhar esse caminho para saber exatamente o que vai acontecer no dia do seu teste, como se portar no stand, como municiar a sua arma de fogo, empunhadura, o que vai acontecer, porque você vai estar sob estresse, afinal de contas vai ter um avaliador do seu lado que você não conhece, e ele vai estar julgando aquilo que você está fazendo. Então, quando você chega preparado para isso, a sua chance de sucesso é infinitamente maior. Sim, mas, Ed, eu queria lhe fazer uma segunda pergunta. Primeiro, verdade, o Mauro e eu já temos porte de arma de fogo, já temos arma de fogo, e o que motivou a gente a começar esse bate-papo, a reunir isso, particularmente o meu porte de arma, ele é vencido, eu preciso renovar. O do Mauro, ele está para adquirir uma outra arma de fogo também, que agora o decreto nos permitiu calibres melhores, o professor Ednilson vai comentar já. Então, ele também vai trocar ele, então, para isso é necessário também novo requerimento de porte de arma de fogo, e com isso, eu tendo, e o Mauro também, e a gente, com esse projeto da Escola de Oficiais, a gente bolou essa ideia, ora, se nós vamos fazer esse processo, é um processo penoso, muito difícil, árduo, por que a gente não convida o pessoal da nossa categoria que também tem vontade de fazer isso? Daí surgiu a ideia e a gente está montando esse grupo aqui com vocês, tá? Começando aqui com o Ednilson, porque toda aula todo procedimento para aquisição e porte de arma de fogo se inicia com a capacitação, com o conhecimento. Ah, Daniel, mas eu já tenho o meu porte, ele também dá para se vencer. Gente, quando o porte vence, você tem que fazer o conhecimento todo de novo desde o início, tá? Exceto se você ainda tem os documentos como a certidão do psicólogo, o laudo do instrutor de tiro, mas não tem como, né? Ele vale por 1 ano, então se o seu porte está vencido, seus exames, suas avaliações também estão vencidas e o procedimento é o mesmo. Ed, eu queria que você comentasse, eu queria te perguntar, porque houve um decreto no ano passado que ampliou um leque para os calibres de uso permitido. Permite agora a ter acesso de armas com calibre 9mm, .40, 45, armas de calibres mais eficientes do que a velha 380, que é o meu caso, que eu possuo uma dessas, mas eu vou substituir. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o calibre, o que seria mais indicado para o oficial de justiça, mais uma vez, porte velado, e, em seguida, ou ainda nesse contexto, que a gente recebe algumas perguntas e vê a preocupação de, porque essa categoria também tem um grupo feminino que é bem considerável. Então, para as mulheres, o que é mais adequado em termos de tamanho, em termos de potência, poder de disparo? Comenta um pouco sobre isso para a gente. Tá, então vamos lá. Realmente, a legislação hoje abriu aí algumas possibilidades, e aí essas armas curtas, né, praticamente todas, com exceção
do calibre 44 Magnum e do .50, né, .50 para pistola, que são considerados armas curtas de calibre restrito. Fora essas, a gente tem aí, repito, um leque grande dos chamados calibres permitidos. Então, calibre 9mm, .40, 45 ACP, 357, que o pessoal gosta no revólver, todos esses calibres são calibres permitidos pela legislação e qualquer um de nós pode adquirir armas nesse calibre. Mas uma pergunta comum é essa que o Daniel fez: qual seria um calibre, entre aspas, ideal? Qual seria o melhor custo-benefício? Né? Eu já mudo a pergunta e falo assim. Porque se você pensar, as polícias no Brasil, exceto a Polícia Federal, as demais polícias, usam, né, usaram durante muitos anos, e ainda várias utilizam, calibre .40. Será que ele é melhor mesmo? Então, quando abriu o leque também para essas polícias do calibre 9mm, a maioria, praticamente todas, aqui não mudou, está pensando em mudar, do calibre .40, que é um calibre mais agressivo, né, e indo para o calibre 9mm. Por que será? Por que será que estão migrando? Porque quando a gente usa o termo custo-benefício, o calibre 9mm, ele atende bem. Ele é um equilíbrio entre o calibre 380, só para o pessoal entender, o calibre 380, grosso modo, é um calibre mais fraco. Por que mais fraco? Porque numa utilização contra um corpo aquoso, né, um corpo humano, ele transfere menos energia, tá? Então, se você está sendo agredido, em tese você vai ter que disparar mais vezes, porque você vai estar trabalhando com um calibre chamado calibre anêmico, porque o calibre 380 é fraco, tá? E aí você tem calibres absurdos, calibres com essa transferência de energia enorme, mas que tem um comportamento muito agressivo na sua mão. A arma tem um recuo mais forte. Então eu pergunto, será que vale a pena você dar um único tiro e não ter esse controle da arma para dar um segundo ou um terceiro, se for necessário? Então, quando a gente fala em equilíbrio, é isso, é você ter um calibre em arma curta que você consiga ter um uso muito bom, confortável, para você conseguir dominar a arma, seja homem ou mulher, tá? E ele te dá uma resposta boa, um resultado bom, né? O pessoal ainda usa esse termo, poder de parada bom. Então, quando a gente analisa todos esses calibres, hoje está na moda, todo mundo está migrando para ele, não é por acaso. Hoje, todo mundo quer, e eu também sugiro, né, o calibre 9mm. Tá? O calibre 9mm é o mais equilibrado nessa história toda, nesse contexto. Tá? Inclusive, antes de falar aí para as mulheres, né, é o calibre que nós vamos usar no nosso curso. Tá? Por quê? Porque as mulheres vão atirar normalmente, não vão sofrer, não vão ter aquela sensação de que a arma está pulando na mão, tá? E os homens também não. Então, é um calibre equilibrado. Eu não vou jogar na sua mão um calibre 380, anêmico, fraco, para depois você fazer um teste com um calibre superior e se sentir desconfortável, entendeu? Então, a gente já vai ali trabalhar dentro desse equilíbrio. E com relação às mulheres, você pergunta sobre modelo de arma ou calibre? É mais o modelo, que seja uma arma eficiente e seja de porte mais confortável para as mulheres. Sim, elas gostam de usar mais na bolsa, diferente do homem, né, que gosta mais de usar a cintura, as mulheres vão mais na bolsa. Então, normalmente elas procuram, e tem a mão um pouco menor também. Então, normalmente elas procuram modelos mais compactos, mais fáceis de guardar e de ter a pegada. Sim. Então, vejam só. Independente de marca, nós temos determinados modelos de armas, né? Armação, padrões de armas curtas, tá? Então, quando um fabricante produz um armamento, ele produz no molde chamado standard, que é aquele modelo padrão, que é aquele molde que vai dar o melhor efeito. Quando a gente fala standard, é uma arma grande, já sendo bem direto, é uma arma grande, em tese para um uso ostensivo.
que não é o nosso caso. E aí os fabricantes pegam essa arma e diminuem o tamanho, e começam a chamar esse modelo de compacto. Tá? Então eu tenho uma arma no tamanho compacto. Você entende que é uma arma que teve as dimensões reduzidas. Tá? Mas eu peguei o carro, diminuí ele, trouxe uma versão compacta daquele carro, mas de repente eu não troquei o motor, não botei o motor mais fraco. Eu deixei o motor bom. O que isso quer dizer, traduzindo para a arma? Eu diminuí o tamanho da arma, mas deixei o mesmo calibre. Então, existem armas compactas no calibre 9 milímetros. Vou dar exemplo. Esse modelo que a gente vai atirar é uma pistola da marca Taurus, tá? Modelo TS9, que é um modelo padrão. É um modelo, digamos, estándar. É uma arma que você vê que eu pego aqui, não sobra dedo, tem uma pegada boa, confortável. É uma arma com 4 polegadas de cano, então tem um tamanho ali médio, tá? Um tamanho médio ali. É uma arma que é muito boa para atirar, vocês vão atirar com ela, tá? Mas para portar velado, o homem de baixa estatura e a mulher, eles vão sentir dificuldade, porque é uma arma um pouco maior, tá? Quando eu pego, olha só a diferença, ó. Quando eu pego um modelo compacto ou subcompacto, nesse caso aqui é uma Glock, calibre 9 milímetros, tá? Ela tem uma pegada boa, também não sobra dedo, mas é uma arma que se eu colocar a minha mão, olha só isso, fica sobrando pouca coisa, né? Dá para ter noção aí do tamanho da arma. É uma arma bem compacta, tá? Uhum. Que vai te dar um conforto para você portar, seja homem, seja mulher, e talvez atenda, e é uma arma bem fina, ó, e talvez atenda bem as mulheres, tá? Mas não se ligue na marca, não se preocupe com a marca. Essa daqui é Glock, a outra é Taurus. Porque a Taurus também tem armas nesse molde compacto ou subcompacto, tá? Então a gente tem várias marcas com vários tamanhos. Somos nós que escolhemos. Que são as principais aqui no nosso mercado brasileiro, né? A gente está falando da Taurus e da Glock, embora a Glock não seja brasileira, hoje ela está sendo importada ainda? Sim, está sendo importada, porém os lojistas, eles já conseguem vender, oferecer. Tá? O cidadão que tem direito não precisa fazer o processo de importação. A loja já fez isso. A gente consegue adquirir na loja. Tá, então vamos aproveitar esse gancho para a gente entender aqui que vai fazer parte do nosso processo, do nosso curso, que a gente vai passar pelo treinamento, testes, vai culminar a aquisição da arma de fogo e o requerimento do porte. Como é que funciona a aquisição aqui em Maceió? A gente compra em loja, a gente compra no site do fabricante, como é que funciona, como é que está essa dinâmica hoje? Porque, assim, o acesso aos policiais é relativamente fácil, né? Porque você não precisa ter autorização, você não precisa pedir, requerer porte, basicamente chego na loja com autorização, claro, já faço a compra e se tiver em estoque eu já retiro, algo nesse sentido mais rápido, né? Diferente da nossa categoria que precisa requerer permissão, requerer registro, requerer porte, é mais burocracia no meio do caminho. Então, de forma mais objetiva, como que funciona a comercialização da arma de fogo, sobretudo aqui na nossa cidade, né, local, porque o acesso e provavelmente o estoque vai ser mais imediato, e se a gente consegue ter acesso aos fabricantes. Tá. Falando especificamente para o público de vocês só terão a opção de comprar nas lojas, né? A gente entrou em contato até com o representante lá do fabricante, né? E ele falou, não, os oficiais de justiça devem adquirir nas lojas, vocês não têm acesso direto ao fabricante. E aqui em Maceió a gente tem 2 grandes lojas, né, ali no centro da cidade, e você pode escolher o seu modelo já com a devida autorização. E se a gente for comparar com outras lojas em outros estados,
aqui no nosso estado sai sim um pouco mais caro. Mas quando a gente vai para a ponta do lápis, as lojas aqui oferecem, né, esse trâmite para você entender o processo e passar a adquirir a arma com o registro, né, com a nota fiscal, o registro, tudo que precisa, na verdade, para esse registro. O que é que acontece muito? É muito comum hoje em dia, para qualquer coisa que você pretenda comprar, o cara vai lá no Google e coloca arma de fogo, promoção, melhor preço, sei lá. Existe muito golpe, muito cuidado, tá? Existem lojas, perdão, oferecendo armas importadas baratas, é golpe. O cara tem até realizado pagamento de anúncio ao Google, e tem lá, quando tu digita, vai aparecer entre os dos primeiros sites, tá? É golpe, é fake. E existem armas que vendem em outros estados, em virtude do ICMS ser mais barato, as lojas oferecem com um preço um pouco menor. Mas você vai ter outro custo, que é o frete, né? O frete para o nosso estado. E tem outra questão aí, porque eu já adquiri as armas e a gente faz as compras, e aí não é propaganda nenhuma, a gente não precisa disso, mas eu sei que quando a gente faz a compra no mercado local, as próprias lojas oferecem o serviço de despacho para o registro, que é diferente do porte. Então, você compra nas lojas aqui, né? Você apresenta a sua documentação na loja e ele já faz esse link com a Polícia Federal. Você não precisa estar indo e voltando, que é uma jornada danada isso daí. Para quem já assistiu os vídeos lá do Telegram, para quem não viu, já a gente comenta um pouco sobre isso. Mas as lojas fazem isso. Caso você opte por comprar sua arma de fogo fora, em outro lugar, em lojas virtuais, vai chegar por aqui, mas você, o interessado, é que vai precisar fazer esse procedimento junto à Polícia Federal ou contratar um despachante que o faça. O mercado tem um preço mais ou menos tabelado, claro que cada um faz o seu preço, mas você vai ter um custo adicional aí. Então, às vezes, a sua arma de fogo online está um pouco mais barata, mas você terá frete e esse serviço de despachante adicional, porque ninguém merece, né? Tá nesse vai e volta o tempo todo. Tenham isso em mente. Verdade, bem lembrado. Tenham isso em mente. Gente, eu acho que a gente conversou bastante aqui. Você tem alguma coisa em mente, Mauro, para comentar com o Ednilson? Eu queria fazer um breve comentário sobre o porte velado, antes da gente passar para o próximo tópico, porque a gente teve aqui uma pergunta e tem um pouco a ver com o porte velado e com a legalidade do porte. O pessoal perguntou sobre a abrangência do porte de arma para o oficial de justiça. Em regra, assim, resumindo mesmo, a Polícia Federal daqui de Alagoas, ela, até onde eu vejo, inclusive o meu porte foi assim, foi abrangência estadual. O meu também. Então, o Daniel também. Então, vai depender da Polícia Federal. Pode ser que eles deem um porte de abrangência nacional ou estadual. Isso é discricionário. Aí, o que acontece? Depende muito, Mauro. Deixa eu fazer depende muito da sua explicação, da sua redação na necessidade do uso. Como a nossa função ela é dentro do Tribunal de Justiça Estadual, não faz sentido você ter autorização para porte em outros estados, para o nosso caso. Isso. E dificilmente você vai conseguir. Por mais que você explique, a sua função não tem muito a ver com outras unidades da federação. E a sua defesa pessoal também, quando você está fora de serviço, que é a outra dúvida, posso usar fora do serviço? Em regra, sim, é concedido para defesa pessoal dentro e fora do serviço, dentro do estado. E aí, o que acontece se eu sair do estado com essa arma? Vamos um pouquinho para a regra, vocês sabem que eu adoro regra. Se eu sair do estado com essa arma, ou se eu usar a arma que deveria ser de porte velado de forma ostensiva, colocar em cima da mesa, mostrar, a consequência é a mesma, porte ilegal de arma. Se eu portar em desacordo com a lei, que é, no caso, o velado, é um porte ilegal. Eu estou cometendo um crime e posso responder criminalmente. Se eu saio do estado com uma arma e eu não tenho autorização da Polícia Federal para sair do estado, também vai ser porte ilegal de arma. Então tem que ter muito cuidado com isso, tanto com porte velado mesmo. Eu estou em diligência, eu estou junto com a polícia numa diligência. Em algum momento, por exemplo, eu vou fazer uma
prisão civil e os policiais militares estão com a arma em mão na hora da diligência. Você não pode estar com a sua arma em mão. O policial militar, sim, porque ele está ali para fazer a segurança, para garantir o cumprimento da ordem. Nós não. Então, se você sacar a sua arma ou expuser a sua arma de qualquer maneira, por mais que você esteja em diligência, que você tenha o porte e alguém fiscalizar, os próprios policiais que estiverem com você ali, você pode ir preso em flagrante, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Inclusive, de folder externo que os policiais usam, né? A gente portando a arma, o oficial de justiça não pode, na verdade, mesmo nesse tipo de diligência, com os policiais ostensivos, portar a sua arma em coldre externo. É o nome blazer. Se você aguentar o calor, bota um blazer e esconde. Mas tem que estar escondido. Uma outra pergunta foi sobre o momento que o oficial poderá portar a sua arma, porque alguns portam a arma exclusivamente durante o serviço, outros têm autorização para portar a arma de forma velada, inclusive fora do serviço, que é o nosso caso. Aliás, é discricionário, é o meu caso. O meu porte de arma me autoriza a portá-la dentro do estado de Alagoas e em qualquer momento, desde que velada, dentro do serviço ou fora dele. Foi uma pergunta que fizeram para a gente. E eu sei que tem, dentro do seu curso, Ed, uma colega nossa, oficial de justiça, já participou com você. Eu sei que ela fez esse curso com você, que passou por essa experiência, né? Inclusive, ela está aqui, na fotografia, aqui no registro, parando ou treinando a empunhadura da arma. Mostra ela aqui do seu lado, na sua turma, aí, sendo graduada, certificada. Olha aí, sorrindo no stand de tiro, Ivanise Ventura, que inclusive está aqui conosco para bater um papo, falar para todo mundo como foi a experiência dela dentro desse curso com o professor. Eu gostaria de chamá-la aqui, oficial de justiça também da capital de Maceió, que participou, que já trilhou essa jornada junto com o Ednilson, e eu gostaria que ela trocasse uma ideia aqui com o grupo, explicando para o grupo qual que foi a sua experiência, o que você achou, é uma coisa que você esperava mais, lhe atendeu, é satisfatório para a sua profissão hoje em dia. Ivanise, seja bem-vinda ao nosso grupo, você está aqui online. Oi, boa noite. Boa noite, Ivanise. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Então vamos lá. Boa noite, professor. Tá ótimo. Boa noite, tudo bom? Gostei da camisa, jóia. Hein? Vim fardada, viu? Olha só, o curso ele superou todas as minhas expectativas. Ele é tudo isso que o professor falou e aí muito mais. Muito mais. A gente sai com uma certa intimidade, com o respeito que ele falou aí com a arma. Eu cheguei lá bem receosa em pegar na arma, a arma disparar, de repente, qualquer coisa, mas não. Tudo o professor vai explicando direitinho, e daqui a pouco você já está pegando a arma, manuseando, com certo respeito, como ele gosta de frisar, e desmontando. com intimidade, desmontando, inclusive a gente aprendeu a desmontar, limpar a arma, montar novamente. Foi um curso bem enriquecedor, eu adorei, né? À toa que eu já estou inscrita de novo, eu quero fazer novamente. Não me barre, viu, professor? Não, você é bem-vinda. E assim, eu queria falar também em relação... Eu quero saber mais, eu estou curioso. Assim, uma coisa que eu achei interessante é que eu pude atirar em vários tipos. Até mesmo o professor dizendo que não quer citar marcas, mas foi bom porque eu vi a marca que eu me adaptei melhor, que eu me saí melhor no teste. Então, eu acho bem interessante essa questão da pessoa poder ter disparos aí, ter a prática em diversos tipos. E não escolher porque achou mais bonitinho. Como no dia, assim, éramos todas mulheres, aí tinha uma que dizia, aquela é mais bonita, eu vou querer aquela, não foi, professor? Foi. E aí, não, no final, com o teste, a gente fazendo realmente, aí a gente tem a noção de qual a gente vai ter uma intimidade melhor, um manuseio melhor. E o curso é ótimo. Eu estou sentindo muita falta, infelizmente a quarentena nos afastou, mas a gente já estava até para ter a segunda aula, não é isso? Isso. Mas estou aqui para fazer essa e estou na outra turma. Eu não quero sair, não pretendo sair da turma das mulheres, não.
O que a gente conversou, né, Ivanildo, é o seguinte, é que é essa capacitação continuada, né? Isso. Então, isso é muito legal, porque você quer fazer, vai fazer de novo, né, praticamente o mesmo treinamento que você fez. E mesmo assim você já avisa, ó, eu quero fazer esse e quero continuar. Porque a gente tem, vamos chamar assim, de módulos, né? A gente faz esse módulo básico, depois que eu sei, que eu tenho essa confiança de que a Ivanise já tem esse domínio no equipamento, eu posso chamar, convidar ela para fazer um treinamento que a gente chama de porte velado, saque velado, como sacar, como se comportar, como transportar essa arma dentro de um carro, será que eu consigo disparar dentro do carro, enfim, é uma coisa um pouco mais avançada que exige um conhecimento anterior. Então, é essa ideia de a gente subir um degrau por vez, né? Então, que bom que você quer repetir para, a partir daí, Com a gente certeza. continuar evoluindo. Muito legal. E agradeço muito E vo- a minha participação aqui hoje e eu espero que as amigas oficialas se animem para poder estar conosco aí nessa turma. Que percam o medo, já né? comprou Tem sua arma muita de gente fogo? com Isso. Você medo. já tem o seu porte? Ou Oi? você já adquiriu a sua arma de fogo? Você já tem Não, seu não, porte? porque a quarentena deu uma atrapalhada aí no processo. Então, seja bem-vinda ao grupo, tá? Daqui a pouco Obrigada. o que a gente vai fazer. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento aqui conosco. E Obrigada, irmãos Faião. Obrigada, professor. Obrigado a um você. abraço, Denise. Abraço. Boa noite para você. Obrigado a você, Ivanildo, Tchau. pela Boa noite. presença. Tchau. Tchau, tchau. Legal, Bom, bacana. vamos aqui, Esse então. feedback aí é muito bacana. Muito legal. Até porque não faz sentido falar de um curso apenas para você se capacitar para tirar um porte de arma de fogo. E depois, ok, você já tem a sua arma de fogo em mãos, você já porta, você está no dia a dia, se passou 1 ano ou 2 anos que você deu alguns tiros, e agora? Se você se encontra numa situação de risco, de perigo, você não tem reflexo, você não tem agilidade, não está na memória muscular. Então, assim, capacitação é algo que deve ser frequente, constante. Afinal de contas, você está portando o equipamento que pode lhe salvar no momento de risco. Nada mais justo do que você estar apto, preparado a saber como você usar isso quando precisar. Tá? Então, Verdade. o professor Ednilson está aqui para fazer essa nossa capacitação inicial para o processo de aquisição e porte de arma de fogo, mas continua, tá? Para quem quiser em outros momentos fazer essa capacitação ou esse treinamento frequente. Imagine que você já comprou e já tem o seu porte. Treinamentos frequentes, juntar o nosso grupo, existe clubes de tiros por aí que no outro momento a gente pode falar um pouco melhor, mas juntar o nosso grupo, fazer treinamentos frequentes aí, cada um fique à vontade e escolhe. Mas é importante esse tipo de você manter sempre aquecido em relação ao seu porte de arma de fogo. Tá? Nós gostaríamos aqui de agradecer a presença do professor Ednilson. A gente vai continuar com o assunto, explicando agora um pouco mais detalhadamente do que a gente vai ofertar no curso, essa parte inicial, a parte introdutória, a gente vai chamar de módulo 1, capacitação para arma de fogo, aula teórica, módulo 2, capacitação para aula prática. Esses dois módulos vão acontecer com o professor Ednilson, tá? E aí, além desses, existem alguns outros módulos que são exigidos pela Polícia Federal, que a gente também vai ofertar dentro da nossa jornada. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Dan, eu que agradeço a você, o Mauro, pela oportunidade de expor um pouco aí sobre esse tema, para mim, tão importante, né? Vocês sabem que eu literalmente respiro isso, gosto muito, sou praticante do esporte, né? Do esporte, tiro, e trabalho, né, diretamente com isso aí já há 15 anos e meio na Polícia Rodoviária Federal e antes, como fuzileiro naval aí mais 8 anos. Então são mais de 20 anos literalmente carregando uma arma, né? Então eu confesso que gosto demais e estou disponível aí a ajudar os colegas, tá? Como você falou, nessa jornada. Contem comigo aí. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, Ed. Um abraço. Boa noite, Ednilson. Obrigado pela participação. Vamos conversar mais sobre arma e treinar bastante. Amém. Vamos lá. Bom, gente, ficamos aqui então, o Mauro e eu, para a gente bater um papo com vocês em relação àquilo que segue
do nosso curso, tá? Então, esse curso, ele terá essa parte inicial, que é capacitação, o que a gente deve fazer, teoria, prática, e isso nos vai deixar aptos para fazer o nosso teste de tiro e para portar a arma depois que a gente comprar e tiver a autorização, o porte de arma pela Polícia Federal. Tá? Então, desde o início a gente já explicou, né? Mauro, temos o porte, que ele está numa situação de vencido, a gente reunir essa turma e aí vem conversando ao longo do tempo, quem teria interesse de se juntar com a gente, de fazer um grupo. Qual é a vantagem de se juntar com a gente, fazer um grupo? Porque eu trilhei uma jornada sozinho. Então, eu peguei o meu telefone, entrei no site da Polícia Federal, descobri como é que faz, o que precisa, não utilizei nenhum despachante na época, isso faz bastante tempo. Eu tenho porte de fogo há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais ainda. Então, eu botei a cara e fui. É um processo penoso, você precisa levantar uma série de documentos, uma série de idas e vindas. O Mauro, como fez esse procedimento de forma um pouco mais recente do que eu, ele tem isso na memória um pouco mais atual. Então, eu queria perguntar para ele, Mauro, explica para a gente como foi a sua jornada aí para ter o porte de arma, o que você precisou fazer, o que você achou sim. Existe burocracia no meio do caminho? Conta pra gente a sua experiência. Não só na memória, como no pesadelo às vezes, porque é chato. É tão chato que o meu, na verdade, venceu, tá? O meu eu já era para ter renovado no início do ano. Só que é tão chato e tão demorado que você fica, deixa para depois, e tem muita gente aqui que eu sei que não tem o porte até hoje, ou nunca renovou, porque nunca teve coragem de ir lá fazer. Eu esperei mais de 10 anos, esperei porte legal, fiquei esperando o projeto de lei virar lei, para eu não ter que pagar os tais daqueles R$ 1.500, né, que é aquela taxa para a Polícia Federal. Esperei, o negócio nunca saiu. Falei, quer saber? Eu vou fazer o meu. E eu gosto de fazer as minhas coisas sozinho, eu não gosto de pedir nada para ninguém. Então, assim como o Daniel, depois eu peguei o macete com ele, fui lá fazer o meu. Mas, assim, é bem chato. Se você for somar tudo que você faz, olha, eu vou fazer só um resumo aqui para vocês não se cansarem muito, mas isso a gente vai facilitar, essa é a ideia. Mas olha só, você tem que estudar tudo primeiro, né? Ver quais são todas as regras, documentos, você tem que procurar o psicólogo, tem na lista da Polícia Federal, tem os psicólogos cadastrados. Aí eu agendei o psicólogo, fiz o teste com o psicólogo, fui embora. Depois eu voltei, aí foi a segunda viagem, voltei no psicólogo para pegar o meu atestado. Com o atestado, você pode fazer o teste de tiro. Mas antes de fazer o teste, eu queria treinar. Então, eu conversei com o instrutor, aí treinei. Depois eu fui fazer uma aula teórica. Você precisa treinar, na verdade, né, Mauro? Tem que treinar. Mesmo que você passe no teste de tiro sem treinar, imagina, vamos fazer de novo aquela analogia com o Detran. Você vai lá, passou no teste de direção. Eu tenho carro. Você vai sair com o seu carro sem praticar? É muito complicado. E olha que o carro a gente pratica sempre naturalmente. Você vai se aprimorando naturalmente. Uma arma de fogo, ela tá lá para você não usar. Então, você não treina no dia a dia por natureza. Mas essa é a importância da gente treinar. Você aí, teste, né? É um teste aí de R$ 500 que você faz. R$ 500 a gente fala para teste para porte de arma de fogo, diferente de posse. Ele é um pouco mais caro porque tem alguns disparos a mais. E para o armamento de 9 milímetros, a munição é um pouquinho mais cara. Então a gente está falando aí de R$ 500 de fazer esse teste de tiro, e você não vai querer perder isso para ter outro teste. Tá? Mas o foco não é o teste, o foco é você se sentir confortável com o armamento e o teste é consequência. Eu não estou nem falando de perder dinheiro aqui, isso aí é outra história. Estou falando de coisas mais sérias, de vida, de responsabilidades. Mas aí, enfim, para encurtar, depois do psicólogo, depois de marcar a aula, vai atrás da aula, marca a aula, depois você marca o teste de tiro. O meu instrutor fez o meu teste de tiro para posse, que é para comprar arma. Aí eu comprei a arma, fui na Polícia Federal, registrei. Depois é que ele foi me fazer o outro teste, que era o teste para o porte. Aí fiz o segundo teste, ele me deu o certificado. Aí eu fui de novo na Polícia Federal para poder registrar o porte. Daí um monte de indas e vindas, dá para fazer, se você tiver o passo a passo, for organizado, ainda tem a sua petição, né? Porque para você tirar o porte,
Você precisa fazer aquele requerimento, aquela justificativa bem detalhada, explicando que você precisa usar em serviço, fora de serviço. Então, ele tem que ser um procedimento burocrático, porque é muito sério, mas a gente acaba, às vezes, não fazendo, porque é muito chato, um pouco demorado, e requer que você estude. Você tem que ir lá no site, olhar a legislação. Então, é meio penoso, já fiquei empurrando com a barriga, quem está mais próximo de mim sabe, que a gente fica deixando isso para depois, e a nossa ideia aqui é fazer. Se a gente não começar, o negócio não sai. É para isso que a gente está aí. Você comentou sobre o requerimento, justificativa, porque esse é um ponto fundamental para a nossa categoria ainda que não tem direito ao porte funcional. A gente precisa convencer o delegado da Polícia Federal de que nosso cargo é perigoso e que justifica que ele nos autorize um porte de arma. Houve um decreto ano passado que incluiu a nossa categoria de oficiais de justiça numa categoria que, enfim, nos permitia isso por decreto. A gente não precisaria ter que relacionar, escrever, redigir tudo isso, porque já era decretado. Salvo engano, isso foi revogado, se teve alguma alteração. O Mauro lida um pouco mais com isso. Explica um pouco sobre isso para a gente, Mauro. O decreto, o nosso direito ao porte de arma. Nossa categoria hoje, como a gente não tem o direito do porte funcional ainda, a gente é tratado na categoria cidadão comum dentro da Polícia Federal. E para o cidadão comum, a Polícia Federal ela tem uma taxa para o porte de arma de fogo, que é uma taxa considerável aí de quase R$ 1.500, para que ele lhe conceda o porte. Tá? Mas a gente ainda está nessa categoria de cidadão comum. Como é que está isso, Mauro? Atualiza um pouco a gente. Bem lembrado, isso gera muita dúvida, isso inclusive gerou muita dúvida em mim. O que aconteceu, gente? Fazer um contexto. No início do ano passado, teve aquela algazarra sobre liberação de porte de arma. Libera para advogado, liberou para oficial de justiça, liberou acho que para caminhoneiro, um monte de categorias. Foi um decreto presidencial, não foi lei, foi um decreto em que considerava como atividade de risco um monte de profissões. A última ou penúltima era o oficial de justiça. Com isso, você não precisava mais provar na Polícia Federal que você exercia uma atividade de risco. Eles eram obrigados a te conceder o porte. Você ainda tinha que pagar, porque você não tinha o porte legal. Era um decreto presidencial, que não é lei, que dava essa presunção do risco. Então, era só você dar a entrada, pagar a taxa, não tinha que fazer esse requerimento todo, era só apontar o decreto. O que aconteceu? Teve muita discussão quanto à legalidade disso. Teve muita gente dizendo, olha, esse decreto é ilegal, porque o executivo está legislando. Essa autorização, essa presunção, porque é quase como porte, né? Só tinha que pagar, mas era uma autorização prévia. Está burlando aí o processo legislativo. Aí o executivo acabou voltando atrás e revogou esse decreto. Eles publicaram um novo decreto, ainda em 2009, se eu não me engano, que foi esse que o Ednilson falou sobre os calibres, a ampliação dos calibres. Então, o que eles fizeram? Eles ampliaram os calibres mais fortes, né, 9mm, .40, e revogaram aquela autorização que tinham dado para a gente. Então, voltou a estaca zero. O oficial de justiça hoje é cidadão comum, não tem porte legal. O que nós temos para dizer que não tem nada é uma instrução normativa da Polícia Federal, já bem antiga, que diz o seguinte, olha, aqueles que cumprem mandados judiciais exercem atividade de risco. Então, é a própria Polícia Federal dizendo, a gente entende que cumprir mandado é atividade de risco, mas aí cada região, cada Polícia Federal da sua região tem a discricionalidade para conceder ou não. Aqui em Alagoas, até onde eu sei, nós não temos problemas com a Polícia Federal. Tá? A questão, a única limitação que a gente viu até hoje é que eu não vejo a concessão de porte para a esfera nacional. A gente só vê porte para a esfera aqui estadual. Quando a gente tiver um porte legal, que existem projetos de lei, todo mundo sabe, isso é uma briga constante para quem está lá em Brasília, sindicato, associação, federação. Quando a gente tiver um porte legal, aí sim, provavelmente vai ser nacional e a gente não vai ter que pagar essa taxinha aí de 1.500 conto. Mas não contem com isso. Eu esperei por mais 10 anos e desisti. Então, o dia que vier, vai ser bem-vindo. Até lá, e a gente vai fazendo o nosso. É caro, mas é o jeito. Eu me aguardei muito tempo. Não, já a gente vai ter o
Você já vai ter o direito ao porte sem pagar essa taxa. E você continua no seu trabalho, se submetendo, se arriscando, enfim. É um ótimo convite para a gente protelar, mas você vai protelar aí infinitamente. E eu acho que muita gente fica uma dúvida na cabeça, eu particularmente fico, a gente falou de teste de tiro, falou de taxa em Polícia Federal, quanto custa esse negócio para a gente conseguir finalmente tirar um porte de arma? Qual é o valor que está no mercado? Como é que isso acontece? Nós fizemos pesquisa de mercado local, e eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente encontrou se você, oficial de justiça, individualmente, decidir tirar o seu porte de arma e for fazer como nós fizemos, né? Ir no mercado e vou resolver. Inclusive, para a gente não ter essa dor de cabeça toda, porque são muitas exigências, gente. Vai, volta, leva documento, entrega, vai, faltou alguma coisa, despacha. Então, e a gente não está muito para isso, pelo menos eu não estou muito para isso, eu prefiro pagar o elemento, a pessoa do despachante que resolve tudo, gente. Então, quanto isso custa, na prática, para a gente tirar o porte de arma? Ainda não, tá uma tela cinza aqui para mim, Daniel. Tem um cabeçalho, mas no meio tá cinza. Agora tá aparecendo. Eu estou organizado numa apresentação em PowerPoint, dividindo aqui com vocês. Agora é muita organização. Se você for fazer um curso de capacitação não básico, não é aquele que você se capacita, você aprende a dar alguns tiros para fazer o teste de tiro e ser aprovado. Não é esse basicão. Se você for fazer um curso de capacitação aos moldes desse que o professor Ednilson comentou conosco, aos moldes desse que a nossa colega oficial, a nossa grande oficial Ivanise também fez, que nos deixa preparado tanto para fazer o teste de tiro, adquirir o porte e ter mais tranquilidade para a arma, o mercado hoje ele cobra cerca de R$400 para fazer esse curso. Teórico e prático, disparos, 50 disparos. Depois disso, você precisa fazer um teste psicológico. Isso aqui é obrigatório pela Polícia Federal. Sem ele, você não consegue se habilitar para fazer o teste prático, o teste de tiro. Tá? Hoje, os psicólogos credenciados pela Polícia Federal, aqui em Maceió, cobram em torno de R$200. Um outro elemento que a gente precisa, depois de aprovado no teste psicológico, é o teste de legislação e tiro. Aqui a gente está para o porte de arma e para a categoria, para o calibre de 9 milímetros. Tá? Se for somente para o registro, a posse e o calibre 380, esse preço é um pouco menor. Mas o nosso curso vai propor a gente porte essencialmente no nosso, que não faz sentido hoje a nossa categoria portar uma arma 380, como o professor Ednilson comentou conosco. O teste de legislação e tiro. Sim, inclui uma prova de legislação, que é a lei federal sobre porte de arma. Estudar essa lei antes, fazer a prática de tiro e se submeter a esse teste. Você no dia vai lá e faz uma prova, uma provinha mesmo, um papelzinho, você responde. Depois que você terminar, você entra no stand e vai fazer o seu procedimento de disparo. Então, aí no mercado, você encontra a cerca de R$500. E aí você, depois disso, você vai adquirir a sua arma de fogo. Não adianta você fazer teste psicológico, você é aprovado em tiro se você não vai comprar uma arma. O preço que eu coloquei esse X aí, porque depende da sua escolha. Tá? Vamos falar mais sobre os procedimentos hoje de R$88, esse valor já está congelado há bastante tempo, para você ter a autorização de compra e para você ter o registro da sua arma na Polícia Federal. Tá? É uma taxa de R$88. Depois disso, você vai provavelmente contratar um despachante para fazer o processo de porte. Tá? Até o dia anterior, até aqui, você já está autorizado a comprar, você já comprou a sua arma de fogo, você já tem o seu registro da arma de fogo, e ela para sua casa, ela já é sua, você já está com a fiscal, ela já está lá para a proteção da sua residência. Porém, como nós estamos falando aqui de porte, eu quero tirá-la da minha casa, quero andar no meu trabalho, é esse processo que a gente precisa fazer da Polícia Federal, e os despachantes atualmente no mercado cobram cerca de R$1.000 para fazer esse processo para você, e você tem paz, tem sossego, não fica indo e voltando e levantando um monte de documentos junto à Polícia Federal. E por fim, no nosso caso ainda, que não tem o porte funcional, a Polícia Federal tem uma taxa, isso é, o nome já diz, né, isso é federal, uma taxa de R$ 1.466,60, que ela é paga somente no final do processo do porte, quando o seu processo já é deferido,
os analistas já verificaram todo o seu processo, o superintendente da Polícia Federal já deu ok, e antes dele lhe entregar o porte, esse boleto, você paga o boleto do processo, e aí ele libera o seu porte de arma de fogo. E o processo se encerra aí, num valor total médio aí de R$ 3.650. Preço de mercado atualizado no último mês. Se você pechinchar daqui ou ali, talvez você consiga um pouco menos. Se você quer uma coisa mais confortável, nesse valor um pouquinho mais. Sozinha ou com despachante, e vai ter nesse vai e volta, marca, agenda, liga, telefona, busca o laudo, pega. Você vai gastar aí ou se dedicar 2 meses para ter esse processo todo, fora o processo do porte. Isso é o que acontece hoje para o cidadão que vai requerer o seu porte de arma de fogo. Gente, e aí? 3.600 e pouco, né? O que vocês acham? Isso é caro, isso é barato, isso é tão relativo. Na verdade, quanto você pagaria para ter mais chance de sair ileso numa situação de crise ou numa situação perigosa? Fica aí essa pergunta para vocês meditarem se é uma coisa cara ou barata, e aí trago também uma reflexão. Foi uma série que eu vi na Netflix. Esse personagem chama Frank Griffin. Ele falou uma frase lá que ficou na minha cabeça. Também é um convite para vocês meditarem sobre isso, que diz que não há nada mais assustador do que o homem com uma arma. E não há nada mais indefeso do que o homem sem uma. Tá? É um convite para vocês pensarem sobre essa frase ao longo do seu trabalho, da sua segurança. Então tá, qual que é a nossa ideia diante desse contexto daí? Juntar uma turma, tentar fazer isso de uma forma mais organizada, dentro de um grupo organizado que vai falar a mesma língua. Como assim a mesma língua? A gente vai falar de porte velado, a gente vai falar de defesa pessoal, qual é a melhor arma para cada um de nós. Eu sou um cara maior, uma arma mais robusta, eu sou uma pessoa menor, uma arma mais curta, mais compacta, para a gente tentar fazer esse processo de forma unida, conjunta, e deixar esse processo mais dinâmico, mais fluido e até, de uma certa forma, divertido. Se eu trilhar esse caminho sozinho, eu não consigo explorar alguns aspectos que a gente pode conversar com um colega, debater com o oficial. De repente, a gente, num curso, um cara faz uma pergunta e eu entendo que aquilo serve para mim, a gente consegue discutir. A gente está numa turma onde eu tenho outras categorias, como agente penitenciário, guarda municipal, SMT, enfim, a linguagem pouco desconexa. Então, fazer um negócio para oficial, né, Daniel? Que a gente não vê por aí. A gente sempre tem para alguma categoria, aí o oficial vai no meio e participa também. Tem um benefício para a categoria. Eita, tem um oficial, faz também. O SAGE, vamos fazer para todo mundo. Tem um oficial. Bota oficial. Dessa vez, o que a gente tá propondo a fazer? Fazer para oficial. Pois é. E o que a gente fez em relação a isso? Uma ideia de tentar pegar um conjunto de atividades que a gente listou aí, tentar dar uma compactada no preço, afinal de contas a gente está fazendo um pouco em conjunto, tentar fazer isso num processo mais dinâmico, não em 2 meses, mas em algumas semanas, em poucas semanas isso está resolvido, e a gente não ter esse vai e volta, sobretudo e principalmente para os oficiais, nossos colegas do interior. A sede da Polícia Federal é em Maceió, e a gente precisa de várias idas e vindas de vários momentos. Então, isso, fazendo em conjunto, encurta muito a dificuldade para o pessoal do interior. Tá? Vocês lembram que eu pedi que vocês assistissem os vídeos lá no Telegram? Tomara que vocês tenham assistido. Explica lá o passo a passo todinho de como é perigoso a coisa. Né? Procurar psicólogo credenciado, instrução de tiro, e vai. Então, como é que funciona, finalmente, esse curso, esse convite que nós estamos mandando aqui para vocês? Vou voltar aqui, o Mauro saiu, eu não quero que o Mauro saia. O Mauro fique aqui. Ale. Como que o nosso curso funciona? Qual que é a nossa proposta para a turma? Nós vamos montar uma primeira turma, é um projeto piloto, que vai reunir aí até 20 pessoas, desculpa. Por que 20 pessoas? Porque a gente está numa situação de pandemia, em quarentena, e esse curso ele é essencialmente presencial, então a gente está juntando um grupo muito grande em locais mais confinados. Então, turmas um pouco menores. E se houver uma procura de 30, 40 pessoas?
Simples, eu abro 2 turmas, tá? Mas, assim, inicialmente a gente vai abrir uma turma limitada a 20 pessoas, tenha pelo menos 10 alunos. Não faz sentido a gente começar um grupo cujo grupo é muito pequenininho. Então, já é o suficiente para a gente iniciar. Como eu falei, o curso é essencialmente presencial. A aula teórica é numa sala de aula, a aula prática é no estágio, o teste psicológico é num consultório do psicólogo. A gente poderia até fazer isso dentro do fórum, mas o fórum não está funcionando. O teste de legislação e tiro também no stand de tiro. A compra da arma, evidentemente, é na loja. Então, esse curso é essencialmente presencial. E como a nossa turma é relativamente pequena, e é que o PowerPoint não me deixa esquecer, né? Como que a gente vai fazer esse tipo de inscrição, esse tipo de... Bom, como que a gente vai pagar essas taxas de psicólogo e tal? A gente poderia fazer isso tudo de uma forma prática dentro de uma plataforma digital. Porém, essas plataformas digitais, em geral, eles normalmente cobram uma taxa de administração de cerca de 10%, 9%. E isso, dentro desse pacote de valor que a gente tem aí, isso oneraria um pouco, aliás, substancialmente, o nosso investimento para isso. Então, a gente vai tentar fazer isso à moda antiga. O que é antiga? Manda um e-mail que a gente responde, e vai fazer uma inscrição meio assim, de forma manual, objetivando não onerar o investimento final da turma. Tá? Vou fazer uma matrícula. Esse é o e-mail da Escola de Oficiais. A gente está na Hotmail por enquanto, escoladeoficiais@hotmail.com. Anotem, por gentileza. Tá bom? E o nosso curso, como funciona? Esse curso está dividido em etapas, que são as etapas do procedimento para o porte da arma de fogo. Primeiro módulo, capacitação, aula teórica, professor Ednilson. Segundo módulo, aula prática, professor Ednilson também. A primeira aula, numa sala de aula, PowerPoint, birô, armamentos, você vai pegar, vai entender, vai mexer enfim, toda a parte teórica que ele comentou. Segunda aula, no stand de tiro, já disparando, efetuando os disparos. Módulo 3, teste psicológico. E aí, o último, que é o teste de legislação. Em seguida, claro, né, você vai fazer esse procedimento e vai adquirir a sua arma de fogo na loja que você achar melhor. A gente também está colocando nesse processo um despachante para a etapa do porte. Repetindo, se você for comprar numa loja aqui em Maceió, a própria loja já vai fazer o despacho para a posse, para o registro. E eles param por aí, te entregam a arma e tchau. No nosso processo, nós vamos também oferecer o serviço a etapa de despacho para o processo do porte. E, claro, aí é o requerimento, né, a taxa do porte que é requerido lá pela Polícia Federal. Assim funciona o nosso curso. Mauro, na sua opinião, ficou clara essa forma de organização? E se quer complementar mais alguma coisa enquanto eu me organizo um pouco aqui? Tá, o que eu quero explicar para o pessoal primeiro tem uma pergunta aqui de validade se o curso tem validade para aquisição da arma. Olha, o que existe de validade é o teste psicológico e o teste de tiro. Você recebe um certificado do teste psicológico e de tiro, que são os 2 requisitos de certificados que você tem que ter para apresentar na Polícia Federal. Eles valem 1 ano. Depois de 1 ano, você rasga e joga fora. Ou pendura na parede, não serve de mais nada. Então, esse é o período que você tem para dar a entrada. Mas o que tem que ficar claro aqui é que a nossa proposta é fazer tudo. É fazer do começo, meio ao fim. Você entra com a vontade e sai com a arma na mão, registrada. Isso mesmo, isso mesmo. E você vai no dia do teste, você vai no dia da avaliação psicológica, e vai no dia de treinamento. Quando você tem que estar lá para fazer alguma coisa, para treinar, para fazer prova, você vai. Fora isso, você espera, fica em casa, e no dia de comprar arma também, você vai lá na loja para escolher sua arma, onde você quiser, a arma que você quiser. E a parte da formalidade é que a gente está tentando facilitar aqui. Você chega com a vontade, sai com a arma na mão. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Ficou claro, Daniel, a relação que você passou aí. É isso que nós estamos propondo e convidando vocês para participar conosco. Tá? E quanto custa? Gente, custa mais barato, e nós vamos mostrar aqui o modelo. Tem que ser um pouco mais barato do que a gente vê no mercado, afinal de contas, a gente está num grupo mais organizado em relação a isso. Mas o mais importante não é quanto custa. O mais importante, na minha opinião, eu quero para mim.
sou da capital, não tenho experiência nenhuma, quero conforto, sou do interior, preciso um pouco de comodidade. Então, assim, às vezes a gente fica na dúvida e a gente precisa parar de protelar. A gente tem que tomar a decisão e fazer acontecer, porque se não for no momento mais oportuno, dificilmente isso vai acontecer quando depender somente de você para você fazer isso sozinho. Qual é o benefício da gente fazer isso em grupo? Além do benefício de já estar em grupo. Nós temos aí um tempo reduzido para cerca de 3 semanas, o curso vai estar integrado e a gente já conversou com as lojas locais e nós temos um desconto para quem estiver na nossa turma. Não é propaganda de loja, até porque eu não estou nem falando o nome das lojas, mas são as lojas locais. Nós temos um desconto para nossa categoria que estiver na nossa turma, tanto na aquisição da arma de fogo, quanto na munição. Daniel, de quanto é esse desconto? Gente, eu já adianto que os preços de arma de fogo, eles são tabelados nos fabricantes, e a margem que as lojas têm não é muito grande, então não vai chegar nada a 10%, mas nós vamos ter desconto na quem é que não gosta de um desconto. Gente, está feito o convite, está feita a explanação, está feita a ideia, o momento está exposto para todo mundo. Na minha opinião, é uma ótima oportunidade da categoria se juntar e de participar de um processo que é muito difícil da gente, dos oficiais de justiça, serem atendidos nesse ponto. Como o Mauro falou, né, a gente é sempre encaixado, o pessoal sempre organiza alguma coisa, opa, os oficiais, encaixa aqui, vê se tem... E a gente quer fazer isso um pouco ao contrário. A gente quer abrir essa turma para os oficiais de justiça e na próxima turma a gente encaixa os nossos convidados. Então, na próxima turma nós poderemos convidar juízes, promotores. Eu acho que é interessante, inclusive, para a gente aumentar esse diálogo, esse link com a turma de outras instituições. Gente, muito obrigado por hoje. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Mauro, você quer falar com a turma? Só agradecer. Eu já falei demais nessas 3 semanas, ninguém aguenta mais ouvir eu falar. Só agradecer a paciência aí. Vamos lá, vamos fazer. Então, obrigado, gente. E a gente vai conversar mais aí sobre outros assuntos e a gente traz bastante novidade assim que tiver para vocês.